Antes de mais, quero que te sintas abraçado. Sim, a ti. Eu demorei muito tempo a fazer este vídeo, mas eu estou a fazê-lo por causa de ti. Em 2005, eu tive o meu primeiro ataque de pânico e a partir daí aconteceram muitos e muitos e muitos episódios. E por isso eu entendo-te melhor do que ninguém aquilo que tu estás a passar. E é por isso que eu hoje estou a contar a minha história de superação, como é que foi a minha cura e sim, tem cura. O ataque de pânico ou o excesso de ansiedade, tu podes sim ficar bem, podes ficar sim curado e ter uma vida normal. Eu vou por começar por contar o princípio, ou seja, como é que eu comecei a ter, ou porquê é que eu comecei a ter ataques de pânico. Eu sempre fui uma criança ansiosa, tive alguns problemas na infância que fizeram de mim uma criança mais ansiosa e em 2005 eu quase me afoguei pela segunda vez no mar da Caparica, em Lisboa. A partir daí eu comecei a ter muito medo, comecei a ficar muito estressada. Eu tive o meu primeiro episódio o meu primeiro ataque de pânico. Eu não sabia que era um ataque de pânico. Eu lembro-me bem que naquele dia eu estava num restaurante chinês e eu pensava que ia ter um ataque cardíaco. Foi a minha primeira coisa que eu pensei, não, vou ter um ataque cardíaco, vou morrer. O meu coração simplesmente disparou. Mais tarde eu vim a saber pelo meu médico que o que despolutou, e tinham sido feitos estudos naquela altura, que ele partilhou comigo, que existiam algumas especiarias colocadas na comida chinesa, asiática, que quem tinha tendência para ter ataques de pânico realmente poderia fazer realmente acontecer esse ataque de pânico. Eu tive um ataque de pânico, pedi para chamarem uma ambulância porque eu pensava que ia simplesmente morrer. Mal eu sabia que esse ia ser o primeiro de muitos durante 9 anos. Portanto, foi de 2005 até 2014. Portanto, foram 9 anos. Imaginem, 9 anos a sofrer de ansiedade, de ataques de pânico, a fazer psicoterapia, enfim. Aquilo que vocês acabaram de ouvir agora foi a minha bebê de 6 meses, Helena. Talvez vocês ouçam algumas vezes também, mas ela é bem tranquila. A partir daí, eu não só comecei a ter mais ataques de pânico, como eu comecei a ter outros problemas. Eu comecei a ter dificuldades em dormir, porque a ansiedade começou a ser algo muito grande, ou seja, depois de uma situação extremamente traumática, que foi afogar-me, ou quase afogar-me, não posso dizer que me afoguei, porque apesar de eu ter ficado durante 2 semanas com caixa torácica toda dorida, etc., eu consegui sobreviver, portanto, eu sofri o início de um afogamento, não cheguei a afogar-me completamente, mas foi o suficiente para ser traumático. E isso em conjunto também com outras situações que eu estava a viver. Eu estava no segundo ano da Universidade de Arquitetura, não é? Do curso de Arquitetura. Eu lembro-me que nessa altura eu dormia muito pouco, porque havia aquela ambição de querer ter um bom trabalho. E acabava por ser um conjunto de coisas, ou seja, foi um conjunto de situações, não foi só uma coisa. Mas como eu disse, a partir desse episódio, né, do hospital, eu vim para casa, o médico medicou-me, disse-me que realmente o que eu tinha tido tinha sido um ataque de pânico. E para eu ficar tranquila, estava tudo bem com o meu coração, deu-me uma medicação para eu relaxar e vim para casa. A partir daí eu comecei a ter vários problemas. Eu comecei a ter problemas em estar em elevadores e espaços fechados, faltava-me o ar, simplesmente. Comecei a ter problemas em estar em espaços com muita gente. Comecei a ter problemas em ir a estacionamentos subterrâneos. A sensação de falta de ar começou a ser uma coisa recorrente. Eu não conseguia viver com a hipótese de não ter ar ou do ar não ser suficiente para mim. É algo que nós pensamos assim, nossa, isso é completamente irracional, não faz sentido, existe ar suficiente para todos. Mas na cabeça de quem está a viver um ataque de pânico, a única coisa que nós temos é vou morrer, o que é que se passa, o meu coração, não te consegues controlar. E realmente é horrível, é mesmo horrível. Eu comecei a ter problemas de eu não conseguir sair de casa. Eu tive praticamente o meu terceiro ano da universidade, eu fiz os exames finais e passei por milagre. E porque eu fui muito teimosa, porque o próprio médico disse não, dá uma pausa, 1 ano, recupera bem, mas eu quis continuar. Eu faltei a muitas aulas, eu estava medicada, eu lembro-me que eu andava completamente drogada. Foi muito difícil
primeiro ano eu realmente só consegui superar porque tive a ajuda de medicação, mas a medicação chega a uma altura que tu começas a querer viver, não queres continuar simplesmente a tomar medicação. Eu tentei por várias vezes tirar a medicação, não conseguia, depois melhorava, depois piorava, voltava-me a introduzir. Até que houve uma altura que disse, não, quero tirar a medicação por completo. E comecei a tentar conviver. Eu fui acompanhada com o médico, ok? Não tirei a medicação só porque eu quis. Comecei a aumentar a dose do desporto, fazer mais exercício físico, ao ar livre, e comecei a tentar trabalhar a mente, não é? Nessa altura eu lembro-me que eu queria ser curada. Eu todos os dias pensava na morte. Não havia... Durante 9 anos, todos os dias eu pensei na morte. Eu lembro-me que quando eu vim para a Suíça foi o auge do auge. Ou seja, eu fiquei como eu nunca tinha estado na minha vida. Eu cheguei a desmaiar da ansiedade de ser tão alta. Eu lembro-me que eu estava no ateliê e às vezes eu tinha ataques de pânico. Eles eram tão fortes que a única forma de eu me acalmar era enrolar-me como se eu fosse um bebê. Enrolava-me sobre si mesma e deitava-me no chão. E enrolava-me e respirava fundo até o ataque de pânico passar. Eu sou cristã e isto pode parecer, mas... E isso também, acho que também foi essa uma das causas que eu também demorei a fazer este vídeo, porque eu sempre disse, eu quero ajudar nem que seja uma pessoa. Se eu tiver a ajudar-te a ti que estás a ver este vídeo, já valeu a pena ter feito este vídeo. E eu já não aguentava mais, eu pensava realmente todos os dias na morte, era uma coisa que era constante. E o facto de ser cristã pesava-me ainda mais, porque eu não devia ter medo da morte. A morte devia de ser algo normal para mmim, não é? Devia de ser uma coisa boa, mas começou-se a tornar uma coisa má porque eu todos os dias estava naquele sofrimento de vai-me acontecer uma coisa, vai-me ter um ataque de pânico, será que eu tenho alguma doença? Porque entretanto comecei a desenvolver outras coisas, eu comecei a ter paranoia de que estava sempre doente e tinha problemas de estômago eu estava sempre doente. Foi um processo muito difícil. Eu lembro-me que, como cristã e como uma pessoa que acredita em Deus, eu lembro-me que eu pedia muitas vezes ao meu pai para orar por mim, à minha mãe, eu pedia aos pastores para orarem por mim, eu pedi tantas vezes a Deus para me curar, só que eu depositava muito a responsabilidade da cura nos outros, ou seja, eu vou-me curar porque alguém está a orar por mim. Era sempre uma coisa que era uma responsabilidade que era atribuída ao outro e eu acho que as grandes curas, as grandes coisas na tua vida, és tu que és responsável por ti próprio e Deus, não é? E eu sou responsável por mim próprio, pelas minhas decisões. Houve um dia, porque sim, quando eu vim para a Suíça em 2011, tudo piorou, ou seja, de 2011 a 2014 foi o auge. E eu lembro-me que nessa altura eu estava tão desesperada que eu só pedia, Deus, eu vou conseguir, em nome de Jesus, eu vou conseguir, eu vou ficar bem, eu tenho que ficar bem, eu não posso continuar a ter este tipo de vida. E eu estava na minha sala, eu fiz aquilo que eu fazia para me acalmar, não é? Eu embrulhei-me como se eu fosse um ovo, não é? E eu lembro-me que eu orei, estava a orar a pedir a Deus, não é? Pela cura, e eu lembro-me que eu ouvi nitidamente, mas tu tens medo do quê? Porquê que tu tens medo de um ataque de pânico? Qual é a razão? Porquê que tu tens medo? Eu ouvi visivelmente aquela voz, não precisas de ter medo. Não precisas ter medo. Eu estou aqui do teu lado. A partir desse dia houve um clique na minha cabeça. Eu simplesmente passei a aceitar o ataque de pânico. Eu acho que esse foi o grande segredo. Eu passei a aceitar o ataque de pânico. Se ele vinha, eu deixava vir assim, queres vir ataque de pânico? Vem. Eu sei que Deus está do meu lado, aconteça o que acontecer. Se eu tiver que morrer, eu morro. E eu passei a aceitar o ataque de pânico. Na realidade, quando eu tinha um ataque de pânico, quando vinha um ataque de pânico, eu tentava mudar o foco. E deixar-me vir, assim, queres vir? Vem. Podes vir, vem, é só respirar fundo, vais vir, não há problema. Mas a verdade é que eu comecei a mudar o foco. Quando vinha um ataque de pânico, eu tentava
a fazer outra coisa. Vou ver um filme ou vou ver qualquer coisa que eu gosto. Eu tentei simplesmente começar a relaxar e confiar realmente em Deus. Eu sei que a partir desse dia, foi dia 12 de fevereiro de 2014. Eu nunca vou esquecer essa data porque realmente foi o dia da minha cura. Ou foi o dia em que realmente eu entendi que as coisas iam... Porque eu fui ficando cada vez melhor, 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 até que simplesmente eu deixei de ter. Eu abracei, eu acho que na vida, quando nós lutamos muito contra alguma coisa, estamos a lutar constantemente contra algo, estamos a valorizar isso na nossa vida. Quando nós deixamos de lutar contra, passamos a aceitar e a relaxar, a situação simplesmente desaparece, que foi o que aconteceu. O que eu te queria dizer a ti, basicamente, é não tenhas medo de ter um ataque de pânico. Agradece pela vida que tens, agradece por cada oportunidade que tu tens de viver cada dia. Não precisas de ter medo, basicamente é isso. Faz um check-up geral à tua vida, se isso te deixa com medo, para ver se tens problemas cardíacos, se tens outro tipo de problemas. É importante sim ir ao médico, é importante que eles diagnostiquem, sim, é importante, mas não tenhas medo, não te vai acontecer nada de mal. É só um ataque de pânico. Não deixes de viver a vida e não deixes acima de tudo que o ataque de pânico te limite a tua vida. Foi aquilo que me estava a acontecer a mim. Eu não estava a permitir, durante 9 anos, eu não permiti que os ataques de pânico me deixassem viver. Eu era controlada pelos ataques de pânico. Eu tinha medo de voar, eu tinha medo de andar de elevador, eu tinha medo de ir num parque subterrâneo e sempre que tu lutas contra e que tu deixas de fazer as coisas porque tu tens medo, tu não estás a vencer nada, simplesmente estás a deixar de ser controlado por esse medo. Eu comecei aos poucos a fazer, sempre a pensar, está tudo bem, não vai acontecer nada de mal, há ar suficiente, não vai acontecer nada de errado, está tudo bem, e deixei de lutar contra. Se queres vir ataque de pânico, vem, não há problema, vai dar tudo certo, Deus está do meu lado, eu vou ultrapassar isto e aos poucos cada dia vais ficar um pouquinho melhor, até que vai chegar uma altura em que simplesmente tu te vais esquecer do que é um ataque de pânico, como eu, por exemplo. Eu já não me lembro. Se ele quiser vir, não há problema, vai passar, mas eu posso dizer que eu sou assim, eu estou curada hoje em 2017, quase 2018, eu estou curada e estou muito feliz que eu consegui fazer este vídeo. Não foi fácil, esta já é a terceira vez que eu tento gravar para publicar o vídeo, há sempre um problema, ou o vídeo não é bem feito, ou está desfocado, mas eu quis fazer este vídeo por ti, porque sim, a tua vida é importante. É importante e é importante que a vivas com toda a plenitude. E é isso. Um beijinho grande e até um dia destes.